Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia, obrigado por ter vindo ao nosso encontro diário aqui da avicultura e da suinocultura no Canal Rural. Esse é o Ligados Integrados, no ar para você. Hoje vai te dar dicas sobre transporte e armazenamento de ração. E tem muito mais, a previsão do tempo, o quadro de Granja em Granja, com mais uma história de inspiração e as notícias do setor. Vamos começar comigo? Enquanto o Produto Interno Bruto do Brasil cai e as previsões de futuro só pioram, o PIB agropecuário teve alta de 0,6% no primeiro trimestre desse ano, quando comparado aos 3 últimos meses do ano passado. Segundo o IBGE, é o único setor da economia nacional que cresceu. E na comparação, o primeiro trimestre do ano passado, a diferença é ainda maior, de 1,5%. O cenário positivo só foi conquistado, de acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, porque o setor se mantém comprometido, mesmo em época de pandemia. Peste suína africana. Uma vacina testada pelo Instituto Pirbright, na Inglaterra, obteve taxa de 100% de proteção contra o vírus que causa a doença. O medicamento usa 8 genes retirados do vírus que, quando dentro do organismo do animal, estimulam células a responderem à infecção. Os 6 suínos tiveram sinais que foram testados, tiveram sinais da doença, mas reagiram. É a primeira vez que uma vacina tem esse resultado contra a PSA. Apesar do sucesso, ainda são precisos outros testes. Até a comercialização podem levar alguns anos. E vai acontecer o primeiro desafio de ideias para a avicultura organizado pela Embrapa. A instituição quer encontrar os maiores inovadores e inventores do Brasil com soluções para otimizar a produção de aves. Você tem aí uma ideia? Que tal se inscrever? Vamos saber como com o Cássio Wilber, que é analista de transferência de tecnologia da Embrapa. Bom dia, Cássio. Bom dia, Pablo. Como é que vai funcionar, hein? Eu tenho uma ideia, então, ela não precisa ser só digital, pelo jeito, pode ser até algo de automação, né? E aí, como eu faço para apresentar para vocês? Exatamente. O nosso desafio de soluções justamente tem o objetivo de resolver os problemas da avicultura, por maiores que sejam ou problemas pequenos, e todas as soluções, todas as formas de soluções podem ser inscritas e participar do nosso desafio. A inscrição acontece por meio do nosso site, inovaave.com.br. Qualquer pessoa pode se inscrever, porém precisa estar organizada em equipes, porque a gente acredita que para resolver problemas complexos é necessário que aconteçam conexões entre as pessoas, e aí as equipes ou mesmo empresas já constituídas podem submeter a sua solução, a sua proposta. É um formulário bem simples, tem no máximo 2 páginas, e também encaminhar um vídeo da sua solução, apresentar o problema e a sua solução, um vídeo com no máximo 3 minutos de duração. Tá certo. Então aí vai ter uma pré-seleção com esse vídeo? Exatamente. Não à toa, o slogan do evento é Chocando Ideias, né? Ano passado a gente realizou o InovaPort, que foi o Fuçando Ideias, porque a gente estava no momento de procurar só essas ideias. Nesse evento, no Inovaave, a gente quer ajudar a incubar essas ideias, a tirar elas do papel ou mesmo melhorar essas ideias. Então, as equipes se inscrevem, submetem as suas ideias, as suas propostas. Uma equipe pode submeter mais do que uma proposta. Aí é feita uma pré-seleção de no máximo 10
finalistas. Essa pré-seleção não é feita só pela Embrapa, a gente já começa a envolver patrocinadores e players do setor, né? Gente que conhece muito de avicultura. E aí, no mês que antecede o evento, essas finalistas vão começar a ser mentoradas pela gente por uma universidade parceira aqui da região, no Chapecó, para que amadureçam as suas ideias. Porque a grande diferença da inovação para a invenção é que inovação é necessário que se tire do papel essa ideia, né? Tá certo, então. Introduzir no setor. Então, eu me inscrevo no Inova Ave, assim como se fala mesmo, viu, gente? Inova Ave, não é, Cássio? .com.br. Exatamente. Aí preencho o formulário, envio esse vídeo de 3 minutos, vou passar por uma pré-seleção. E aí o evento é quando? O evento vai acontecer em outubro, de 6 a 9 de outubro. Aí a em Chapecó. grande final em Concórdia. Em Concórdia. Isso, na sede da Embrapa. E aí você pode dar até uma ideia aí para o pessoal, já falei aqui, não precisa ser só ideia digital, pode ser até de automação, né, um robô, né? A gente não sabe, mas às vezes uma dica assim, do que esse setor da avicultura, por exemplo, estaria precisando aí, né? Qual um probleminha que a gente tem aí que poderia ser resolvido? Eu diria, no nosso site a gente tem mapeadas várias oportunidades. Apesar da gente não vedar nenhuma solução, afinal a gente acha que pode haver um problema, uma solução até melhor do que as soluções já existentes, mas mesmo citando isso, falou da automação, eu diria que tudo que a máquina puder fazer, no futuro é isso que vai acontecer, né? Então, tudo que puder ser automatizado, sanidade, diagnóstico de rebanhos, de doenças, logística, são áreas bem... Às vezes até o pessoal acha que tem que ser algo muito mirabolante, né, Cássio? E nem precisa, né? Às vezes é só um equipamento para se usar na hora, sei lá, da apanha da ave, algo que garanta o bem-estar, né? Algo pequeno, fácil, mas que vai fazer diferença, né? Exatamente. E, Pablo, uma coisa que a gente percebeu com o evento do ano passado, de Nova Porte, é que tem muita gente que não atua ainda na avicultura, ou, no caso, por suinocultura, e que tem soluções quase prontas para os nossos problemas, mas não conhece os nossos problemas. Então, quando começa a conhecer os nossos problemas, consegue propor uma solução que, para eles, é bastante simples. Até uma pena que eu não tenho imagem aqui para colocar de novo, mas esses dias a gente mostrou aqui uma curiosidade que foi engraçada, até fiquei na dúvida do que era um escudo de mão feito de papelão para poder juntar os ovos das matrizes, para elas não bicarem a mão. Muito simples, algo que deve ter custado, né, nada, porque era um papel reciclável, né, mas estava ali ajudando os trabalhadores. Né? Por isso que eu digo que às vezes é algo muito simples, mas que vai fazer muita diferença, né? Exatamente, é um excelente exemplo. Então tá bom, então é só ir lá no inovaave.com.br, esse concurso então aí, que tem o apoio da Embrapa. E depois aí, inclusive, aí os primeiros colocados vão ter até uma assessoria para colocar esse projeto em diante, né? Exatamente. A Embrapa, inclusive, o vencedor de Nova Porte está trabalhando com a gente em um projeto, inclusive com o aporte da Embrapa, e os finalistas terão as despesas todas pagas. Deslocamento, hospedagem, alimentação, passarão aqui 4 dias imersos aqui na Embrapa, sem gastar nada. Muito bom. Cássio, sucesso no evento, então. Bom trabalho para você. Tá, muito obrigado, Pablo. Um bom dia. Até uma próxima. Tchau, tchau. E agora a gente vai à previsão do tempo com a nossa amiga Priscila Paiva. Olá, Pablo, tudo bem? Não falei que eu voltava? Então eu estou aqui presente hoje em mais um programa para a gente atualizar a chuva. Olha só o que vai acontecer entre os dias 7 até meados do dia 10. A gente vai ter ainda a manutenção da chuva no sul do Brasil. Mostrando exatamente de que a chuva dessa vez, ela veio para ficar mais no Rio Grande do Sul, tá certo? Bem diferente dos meses anteriores. A gente teve chuva irregular no Rio Grande do Sul desde novembro do ano passado, em diversos meses com chuva abaixo do normal. Aí o fim de maio
conseguimos reverter um pouco esse déficit hídrico e a umidade do solo já apresenta índices muito mais satisfatórios agora. E a gente vê que a partir do dia 7 a chuva continua no sul do Brasil. Entretanto, em todo o interior do país, tempo mais firme como é comum nessa época do ano. No Nordeste chove na faixa leste e no extremo norte. A gente teve um regime de chuva muito bom esse ano no Mato Piba e vai resultar em uma das safras, as maiores safras dos últimos anos. E o que vai acontecer a partir de agora em algumas cidades? Eu peguei Valença do Piauí. Valença do Piauí, como você me sugeriu, a gente ainda tem algumas pancadas entre o dia 3 até o dia 13. Mais 10 dias com pancadas, mas perceba que o volume diário já não é tão elevado. Não passa dos 6, 7 milímetros, tá certo? É chuva bem isolada. Depois do dia 13, tempo bastante seco para Valença do Piauí. Então, no total de 34 milímetros em 30 dias. Em relação à temperatura, a gente vai ter uma queda que vai ser sentida mais pelos moradores da região aqui, no dia 21 de junho, com mínima de 20 graus, tá certo? Mas falando em máxima, por exemplo, a gente vê que ela vai diminuir um pouquinho também a partir do dia 18, máximas em torno de 28 graus, mas até lá, muito calor, com máximas acima dos 30 graus em Valença do Piauí. Te vejo amanhã. Até, Pri, obrigado. Agora a gente faz um intervalo e depois discute mais sobre ração. É a terceira de uma série de reportagens. Dessa vez em destaque o transporte e o armazenamento. Fique aí, a gente volta já já. Entre todos os deveres que temos em casa, armazenar os alimentos é um deles. E é bem importante, né? Bem fechados, em lugar fresco e arejado. Tem até escrito, né, tudo isso em algumas embalagens. Mas mesmo os não embalados precisam de cuidados, como as frutas e as verduras. Eu gosto sempre de falar sobre o nosso dia a dia para você entender aí como a agropecuária evoluiu. Tudo o que envolve os animais precisa de tanta atenção quanto nós. E hoje, na série de reportagens sobre ração, o tema é esse: transportar e armazenar corretamente. A Júlia Fabri tem as informações. Bom dia, Júlia. Bom dia, Pablo. Bom dia para vocês que acompanham Ligados Integrados. Antes de preparar uma receita, a gente avalia muito bem a qualidade dos ingredientes, guarda tudo direitinho em casa, num lugar seguro e apropriado e, finalmente, na hora de pôr a mão na massa, descasca o que tem que ser descascado, lava o que tem que ser lavado. Com a matéria-prima das rações dos animais, não é diferente. O Juliano Roman, supervisor de uma unidade de produção em Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul, explica pra gente os processos de recebimento, beneficiamento e armazenagem dos grãos nas fábricas. Tudo começa no recebimento, onde a gente confere, se certifica de que os grãos e as matérias-primas que estão sendo recebidas na fábrica de rações estão dentro dos padrões de qualidade acordados com os fornecedores. Essa etapa é importantíssima porque a gente sabe que a gente no processo não vai conseguir melhorar a qualidade, a gente apenas trabalha no sentido de manter a qualidade dos grãos que já foram recebidos nessa primeira etapa. Após a etapa do recebimento da classificação, os veículos com a matéria-prima se dirigem para a descarga, que é hoje realizada em tombadores. Após a etapa de descarga, os grãos que precisam de beneficiamento eles passam pelas máquinas de pré-limpeza, onde a gente separa as impurezas, separa os grãos quebrados e armazena ou passa pela etapa de secagem de acordo com a necessidade do processo produtivo. A secagem acontece sempre que a matéria-prima apresenta umidade acima do padrão ideal. Nessa etapa são tomados cuidados com a temperatura e com o tempo de processamento. Temperaturas excessivas causam danos aos grãos, que são organismos vivos. Tudo deve correr bem para não comprometer a etapa posterior, o armazenamento. Então, após a etapa de secagem, os grãos seguem para a etapa de armazenamento, que também é importantíssima para a manutenção da qualidade. O que a gente cuida nessa etapa de armazenamento? Os principais cuidados, os principais requisitos.
Antes de colocar os grãos, a gente se certifica de que os silos estão limpos, sem insetos, sem infiltrações de água, para que quando os grãos fiquem armazenados, a qualidade deles seja mantida. Nessa unidade nós temos um sistema chamado termometria e aeração. A temperatura e a umidade dos grãos são monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, por um sistema de automação e, caso necessário, se dentro dos parâmetros estabelecidos, o sistema de aeração entra em ação para garantir que a temperatura dos grãos armazenados fique dentro do padrão estabelecido. Muito importante para quem tem unidades armazenadoras, para quem tem sistemas de termometria e aeração, é fazer verificações periódicas, é fazer calibração dos sistemas para garantir que estejam funcionando corretamente. Nessa etapa, se os sistemas de termometria estiverem funcionando de forma inadequada, não estiverem medindo a temperatura correta dos grãos armazenados, podem gerar perdas irreversíveis para a matéria-prima na etapa do armazenamento e, consequentemente, no processo de produção das rações posteriormente. Então, dando continuidade aos cuidados que a gente adota aí no processo de armazenamento, a gente tem aqui instalado um programa de computador onde a gente consegue acompanhar cada silo individualmente, cada ponto dentro do silo, como está se comportando a temperatura dos grãos armazenados. Essa ferramenta é importantíssima para ajudar a manutenção da qualidade dos grãos. Permite diariamente acompanhar a temperatura, a temperatura ambiente, a umidade relativa ao ambiente, a temperatura dos grãos armazenados e escolher ou configurar o melhor programa para fazer o manejo da aeração dos grãos. Então, de maneira muito simples, de maneira muito sucinta, a gente entende que a qualidade no armazenamento, os cuidados na etapa do armazenamento vão do recebimento até o momento que os grãos são transferidos para o processo produtivo, para a etapa de dosagem dentro da produção. O recebimento com a coleta, a classificação, a garantia de que a gente está recebendo somente grãos dentro da especificação, na padronização, a limpeza dos grãos, a retirada das impurezas, caules, folhas, pedras, qualquer resíduo, corpo estranho que possa ter vindo da etapa da colheita. Durante a etapa de secagem, os cuidados com temperatura, tempo de secagem, a lenha que é utilizada no processo de secagem, para que essa lenha não acabe contaminando os grãos. E no armazenamento tem tempo de armazenamento, temperatura de armazenamento, cuidados para que não ocorra a proliferação de insetos, são requisitos mínimos para se ter uma boa armazenagem e um bom grão ao final desse processo de armazenagem. Obrigado a todos. E agora a gente conversa com um especialista para tirar as nossas dúvidas. Eu quero perguntar não só sobre o armazenamento da matéria-prima, mas como a gente armazena lá na granja. Vamos conversar então com o Ivânio Freitas, que é zootecnista e especialista em agropecuária. Ivânio, bom dia para você. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo certo. Ivânio, a gente sabe que na granja, né, por exemplo, existe já o silo, né, que já tem onde o produtor ali armazenar a sua ração, e às vezes por isso ele pode achar que está tudo feito, tudo pronto, né? Mas é bom que ele tenha uma atenção, por exemplo, à manutenção desse silo, né? Que problema eu posso ter ali, hein? Exatamente, Pablo. É bem importante ele sempre tomar cuidado com a questão de infiltração de umidade. Então, quando a gente essa infiltração, a gente vai aumentar a umidade da ração, isso vai afetar a qualidade nutricional e também a gente ter o desenvolvimento de micro-organismos ali, de fungos, que podem produzir substâncias tóxicas para o animal, né?
Ah, tá certo. Pode até não só estragar a ração, mas fazer mal para o animal. Exatamente. Além da piora na qualidade, a gente pode ter um dano aos animais. Tá certo. Isso quando a ração já vai direto para o silo, né? Às vezes também são menos situações como essa, mas em bag também, né? E aí como é que eu armazeno bem? É o mesmo cuidado. Então, lembrando que a gente pode ter rações em bags ou em sacados, a gente tem que cuidar sempre de deixar elas afastadas da parede, não deixar em contato direto com o piso, sempre sobre pallets, porque a umidade ela migra, né? Então, se estiver encostada com o piso, se estiver com a parede, ela também pode ter esse problema. Então, é importante a gente sempre manter as condições da ração para que chegue com as qualidades intactas para o consumo do animal, né? Inclusive, até você falou da umidade, né, que ela acaba passando, mesmo você achando que está tudo ali fechado e tudo mais, né? Mesmo achando que está fechado. Então, normalmente os bags, eles são porosos, né? Então, é possível que a umidade migre ou do piso ou da parede, ou se tiver alguma infiltração, alguma goteira em cima desse bag ou dessa sacaria também, né, Pablo? E como é que eu percebo, hein? Às vezes eu posso, já ali quando estou servindo para o animal, ou quando o maquinário serve para o animal e eu vou vendo nas bandejas, né? Que uma ração não está muito boa, hein? Normalmente quando a gente tem alguma alteração na questão nutricional, isso envolve o sabor, o aroma e até a cor, né? Então, quando a gente já tem um estágio maior de deteriorização, então a gente já consegue identificar até pela cor dessa ração, ou quando é um caso muito grave, alguma goteira, alguma infiltração, a gente realmente vai ver pelo aspecto físico, né? Então, a gente pegando na ração, a gente já sente que essa ração está mais úmida. Tá certo. E o animal até pode deixar de comer por isso? Você falou certeza. Que ele pode ser intoxicado, né? Mas às vezes ele também pode deixar de comer? Com certeza. Então, como eu comentei, né? Dependendo do dano que ocorra na ração, ela pode mudar o aroma, a cor, e os animais sentem isso, né? Principalmente os suínos, né? E aí como é que eu faço, hein? Percebo que a minha ração está estragada. Aí a gente tem que entrar em contato com o extensionista para fazer a substituição e dar o destino correto dessa ração, que normalmente a gente descarta na composteira. E a gente não utiliza essa ração se a gente identifica que está com problemas na qualidade, né? Tem que ser o mais rápido possível, né? Porque o animal não pode ficar sem comer. Exatamente. E agora também para o transporte, hein? Às vezes, lógico, o produtor pode não perceber isso, mas também para quem leva, né, até as granjas, sai das fábricas, os motoristas também nos assistem aqui, né, os seus assistentes. Uma dica também para eles perceberem que está tudo certo. São os mesmos cuidados. Então, o que é importante do armazenamento e transporte, né? Que a gente mantenha a qualidade do produto, no caso a ração. Então, no caminhão, a gente também pode ter infiltração se a tampa do caminhão não está bem vedada, se ela está com algum desgaste com o tempo, acaba ocasionando algum furo. Então, a gente também pode ter entrada de umidade. Em dias de chuva, né, por exemplo, a gente pode ter uma entrada ainda maior, né, de umidade. Então, sempre é importante o transportador, a gente faz esse cheque antes do carregamento na fábrica de ração, mas o transportador, o motorista, com certeza nos ajuda muito nessa questão, sempre verificando se as caixas estão bem fechadas e se estão bem vedadas. Pergunto tudo isso até, né, Ivânio, porque às vezes o pessoal pode achar que não é nada, né? Tem um buraquinho aqui, ó, na minha caçamba, né? Mas outra hora eu vejo isso. Não, né? Quando tem um problema, tanto lá na granja quanto no caminhão, avise na hora. Exatamente, avise na hora, porque o que pode acontecer? Talvez vai ter um buraquinho, igual você comentou, um furo, essa umidade não é tão grande dentro da ração, mas quando entra a umidade dentro do silo ou do caminhão, do silo do caminhão, essa ração vai ficar aderida. Então, quando essa ração fica aderida, a gente tem a probabilidade de desenvolvimento de fungos que volta naquela questão que eu comentei, que é a mesma situação da granja, que a gente pode ter a produção de substâncias tóxicas para os animais. Legal, é bom a gente chamar essa atenção aí, porque algo desse tamanho pode se tornar um grande problema para todo o setor, hein?
Obrigado, Ivânio, pelas informações. Um bom trabalho para você. Obrigado, Pablo. Até mais. Até uma próxima. E quarta-feira é dia da gente se inspirar aqui com a história de algum produtor rural que resolveu se modernizar, fazer parte do sistema de integração. É mais prático, tem apoio da indústria, é sustentável, nada se perde. É o que eu sempre digo, se de grão em grão a galinha enche o papo, de granja em granja o agro fica mais forte. Olá, amigos do Ligados Integrados, meu amigo Pablo, aqui quem fala é o Carlos. Eu falo de São João do Caiuá, no estado do Paraná. A gente está na avicultura há mais de 6 anos, é um período bastante recente, mas nesse tempo a gente pôde confirmar a solidez do mercado, do setor. Iniciamos um núcleo com 4 aviários, hoje estamos em atividade com 8 aviários e já no início da construção de mais 4. O objetivo de fechar esse núcleo num futuro recente com 12 galpões, e na expectativa de estar aumentando essa parceria com a Seara, que sempre fortalece o setor e, acima de tudo, respeita o produtor, com a indústria entendendo as necessidades dos produtores e os produtores tentando atender tudo o que a indústria precisa. Um grande abraço a todos. Obrigado pela sua participação aqui nas nossas reportagens. O Ligados Integrados de hoje fica por aqui. Então, até amanhã, 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.